Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine uma cidade perdida, envolta em névoa por quase 4 milênios, com palácios gigantescos, oficinas de bronze que produziam as peças mais avançadas do seu tempo e um sistema de estradas que organizava a vida de dezenas de milhares de pessoas. Uma metrópole da Idade do Bronze que simplesmente desapareceu dos mapas. Agora imagine que essa cidade pode ser a capital da primeira dinastia da China, a lendária Xia, aquela mesma do herói Yu, o Grande, o engenheiro mítico que domou as grandes inundações e unificou as tribos do Rio Amarelo, dando origem à civilização chinesa. Pois essa cidade existe. Ela se chama Erlitou, fica na província de Henan e está sendo escavada desde 1959. Mas o mistério continua. Será que Erlitou é, de fato, a capital da dinastia Xia? Hoje a gente vai colocar o capacete de arqueólogo e explorar cada canto dessa cidade fascinante para tentar desvendar esse enigma. Vamos nessa! A história da descoberta de Erlitou começa em 1959. Naquela época, a arqueologia chinesa estava em uma missão: encontrar provas materiais para as antigas crônicas do país, que muitos historiadores consideravam meras lendas. O historiador Xu Xusheng, um dos pioneiros dessa busca, liderou uma equipe para o oeste de Henan, a região onde textos como os registros do grande historiador diziam que a dinastia Xia havia florescido. Foi então que ele encontrou, perto da vila de Erlitou, vestígios de uma ocupação antiga que mudaria para sempre a história da China. O que Xu e sua equipe desenterraram foi além de qualquer expectativa. Não era um simples vilarejo neolítico, mas uma cidade enorme, com camadas de ocupação que se estendiam por cerca de 200 a 300 hectares. Era uma complexidade nunca antes vista para um período tão antigo. E as datações por carbono 14, uma tecnologia ainda nova na época, apontaram para um período entre 1900 e 1500 a.C., encaixando-se perfeitamente na janela temporal onde a tradição situa a dinastia Xia. A chama da esperança de finalmente provar a existência da Xia estava mais acesa do que nunca. Ao longo das décadas, as escavações revelaram uma estrutura urbana impressionante. No coração da cidade, foi descoberto um complexo palaciano com fundações de terra batida, ou hangtu. Essa técnica, que consiste em compactar finas camadas de terra dentro de uma moldura de madeira até que fiquem duras como pedra, permitiu a construção de plataformas maciças e muros duradouros. Este é o complexo de palácios mais antigo já encontrado na China, com uma área de cerca de 10,8 hectares. Um verdadeiro centro cerimonial e administrativo que dominava a paisagem. Em 2020, uma descoberta ainda mais espetacular foi anunciada. Arqueólogos identificaram o que chamaram de layout urbano de múltiplas grades, o mais antigo da China. Ruas que se cruzavam em ângulos retos dividiam a cidade em quarteirões regulares, com áreas distintas para o palácio, para a elite e para as oficinas de artesanato. Cada quarteirão era cercado por muros, formando células independentes dentro da cidade. Isso mostra um planejamento urbano sofisticado, com controle social e divisão de classes já bem estabelecidos. Era uma cidade projetada para o poder, onde cada pessoa conhecia seu lugar. E mais, nessas ruas, foram encontradas as mais antigas marcas de rodas de veículos da China, possivelmente de carroças de 2 rodas puxadas por humanos ou animais. Era o trânsito de 3.800 anos atrás, transportando grãos, matérias-primas e talvez até mesmo membros da elite em suas inspeções pela cidade. Mas o que realmente colocou Erlitou no centro do poder foi o bronze. Aqui, arqueólogos encontraram as mais antigas oficinas de fundição de bronze em larga escala da China. Usando a técnica de moldagem por peças, piece mold casting, um processo complexo que envolvia a criação de um modelo de argila, moldes externos e um núcleo interno,
Os artesãos de Erlitou produziam vasos rituais, armas e ferramentas com uma precisão impressionante. Essa tecnologia era um segredo de Estado, e as oficinas ficavam em uma área murada e controlada, mostrando que a produção de bronze era um monopólio da elite governante. Os bronzes de Erlitou não são apenas objetos utilitários. São obras de arte que demonstram domínio tecnológico e, mais importante, controle sobre um recurso estratégico. Vasos como o jui, usado para servir vinho em cerimônias, eram símbolos de status e poder ritual. Ter um desses objetos significava pertencer à mais alta esfera da sociedade. O bronze era a moeda do poder, e quem controlava sua produção e distribuição controlava o Estado. E havia também a turquesa. Em tumbas de alto status, foram encontradas placas de bronze incrustadas com centenas de minúsculos fragmentos de turquesa, formando padrões intrincados, muitos deles com máscaras de animais que podem ser os precursores do famoso motivo Tao Ti da dinastia Shang. Uma das oficinas descobertas era especializada no trabalho com essa pedra preciosa, que não era encontrada localmente e precisava ser importada de centenas de quilômetros de distância. Isso revela uma cadeia produtiva complexa e redes de comércio de longa distância, tudo controlado pela elite de Erlitou. As escavações também revelaram uma sociedade profundamente hierarquizada. De um lado, tumbas de elite, com caixões de madeira laqueada, repletas de dezenas de vasos de bronze, jades, armas e os raros objetos de turquesa. De outro, a grande maioria da população vivia em pequenas casas semi-enterradas e era enterrada em sepulturas simples, covas rasas sem caixão e, na maioria das vezes, sem nenhum objeto. A diferença de riqueza e status era abissal, um reflexo claro de uma sociedade de classes já consolidada. Mas aqui está o grande nó do debate, o ponto que impede um consenso. Erlitou não tem escrita. Ao contrário da dinastia Shang, que a sucedeu e nos deixou milhares de ossos oraculares e bronzes com inscrições, Erlitou é uma sociedade ágrafa, pelo menos até onde sabemos. Foram encontrados alguns símbolos em cerâmicas, mas nada que se configure como um sistema de escrita. Nenhum artefato, nenhuma inscrição que diga "eu pertenço ao rei fulano da dinastia Xia" foi encontrada. Para muitos arqueólogos, sem essa prova textual, a conexão com a Xia continua sendo uma hipótese, por mais forte que seja a evidência circunstancial. E o mistério se aprofunda. Por volta de 1600 a.C., Erlitou entrou em um rápido declínio. Seu poder parece evaporar. A poucos quilômetros dali, uma nova cidade fortificada surgiu, a Yanshi Shang City, associada à dinastia Shang. A transição foi abrupta e dramática. O que aconteceu? Teria sido uma conquista violenta, como narram as crônicas sobre a queda da Xia para os Shang? Ou um colapso interno, talvez causado por disputas de poder ou desastres ambientais? A arqueologia ainda não nos deu uma resposta definitiva. O debate continua, e as escavações não param, revelando que a história de Erlitou é ainda maior do que se pensava. Em 2024, novas descobertas foram anunciadas. Do outro lado do rio Luo, no sítio de Shenkun, arqueólogos encontraram mais 3 fossos e um muro de terra batida que podem ser as defesas externas da grande capital. Isso expande a área de influência direta de Erlitou e reforça a ideia de um centro urbano planejado em uma escala monumental. A estimativa é que, no seu auge, a cidade pode ter abrigado até 100 mil pessoas, uma verdadeira mega-metrópole para a Idade do Bronze. Para proteger e compartilhar essa riqueza histórica, hoje, o sítio é um parque arqueológico nacional. E desde 2019, o moderno Museu do Sítio de Erlitou exibe ao público mais de 2.000 peças espetaculares que contam a história dessa civilização fascinante. Lá, os visitantes podem ficar cara a cara com os bronzes, jades e as incríveis placas de turquesa,
testemunhando o esplendor de uma cultura que floresceu há quase 4.000 anos. Early-Tow nos coloca diante de um dilema fascinante. A arqueologia nos mostra uma cidade-estado complexa, poderosa, que detinha o monopólio da tecnologia do bronze e controlava um território imenso, exatamente onde e quando a lenda situa a dinastia Jia. É o que os arqueólogos chamam de cultura Early-Tow, o primeiro estado da China, mas a ausência de escrita a mantém na penumbra da pré-história, impedindo a confirmação definitiva. Talvez um dia, um camponês arando seu campo, ou um arqueólogo em uma nova escavação, desenterre um osso ou um fragmento de bronze com uma inscrição que mude tudo, como aconteceu com a descoberta dos ossos oraculares que provaram a existência dos Shang. Até lá, Early-Tow continuará sendo a capital dos mistérios, um elo perdido entre a lenda e a história. E você, o que acha? Depois de conhecer todas essas evidências, você acredita que Early-Tow é a capital da dinastia Xia? Ou a falta de escrita é um obstáculo intransponível? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. Se você gostou desse mergulho na arqueologia chinesa e quer ver mais vídeos como este, deixa aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. E não se esqueça de compartilhar com aquela galera que adora desvendar os segredos do passado. Espero que tenha curtido essa viagem no tempo. Muito obrigado pela companhia e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!